Estou disponível, estou aqui acompanhando, tá? Hare Krishna. Pode começar, Ellen, por favor. Um momento, por gentileza. Pode começar, Ellen. Abre o Acho que ela microfone. está se organizando. Tá, o microfone está fechado. Desculpem, gente, eu pensei que fosse no horário das 6. Me perdoem. Aí agora eu tô me organizando aqui. Bhagavad Gita, a opulência do absoluto. Bhagavad Gita 10, 12, 13. Arjuna Uvaka, Param Brahma Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam, Purusha Sasvatam Divyam, Adidevam Ajam Vipum, Ahustvam Shaya Sarve Varshi Naradastata Asto Devala Vyasha Svayam Cheva Brasvime Sarvamata Rikamane Yaman Vadasi Keshava Nahite Bhagavan Vyaktin Vidurdeva Nadanava. Tradução. Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asta, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você. E você, mesmo agora, está declarando-a para mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, o Senhor, ó Senhor, podem compreender a sua personalidade. Me perdoe, posso fazer novamente? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvaka Param Brahma Parandhamma Pavitram Paramam Bhavam Purusham Sasvatam Divyam Adidevam Ajam Vibhum Ahustvam Vishaya Sarve Divarshi Naradastata Ashto Devala Vyasha Svayam Cheva Bharvishime Sarvam Neta Ritam Manye Yaman Vedasi Keshava Nahite Bhagavan Vyaktin Vidurdeva Nadanava. Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asta, Devala e Vyasa, confirmam essa verdade referente a você. E você, mesmo agora, está declarando para mim, ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender a sua personalidade. Hare Krishna. Agradeço. Muito bem. Obrigado, Ellen. Namastê, Hare Krishna. Conseguiu concluir o seu Dharma, apesar de todos os obstáculos aí, né? Interferência com a internet e tal, mas você conseguiu levar adiante o seu Dharma. Parabéns. Namastê, Hare Krishna. Muito bem. Obrigado também a Bhakti Swamini, que nos conduziu tão maravilhosamente bem no caminho dos mantras. Aí, parabéns e obrigado a todas as pessoas que estão aí, né? Nutrindo esse oásis
transcendental, que é a sala dos mantras. Muito bem, então seguimos. Olha, vou fazer a dissertação agora desses versos da Bhagavad Gita. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como Jagat, que é a manifestação do assim chamado mundo material, repleto de escuridão, e do samsara, os repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendente, e assim, libertando-me definitivamente do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual que é pleno de conhecimento, bem-aventurado e compassivo com o progresso espiritual das almas condicionadas, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Muito bem, antes de entrar propriamente dito na dissertação do verso, gostaria de lembrá-los que hoje está em andamento o eclipse. Nós fizemos a cerimônia de fogo no sábado. O meu sacerdote auxiliar, que é o Lakshmana Prabhu, conduziu de maneira muito apropriada o Jagya de correção para o eclipse. E aqueles que não assistiram e quiserem assistir, acho que nós já temos até o link, Devi? Então é só deixar disponível o link do Jagya aqui no grupo, para que aqueles que não assistiram possam eventualmente ver, tá? Outra coisa é que, veja bem, o grupo dos buscadores é um grupo eclético que converge com muitas pessoas que principalmente são meus pacientes dos tratamentos do mapa. Então, esse momento aqui da dissertação da Bhagavad Gita, nós fazemos essa dissertação para que você tenha um contato com a parte da filosofia védica que justifica os movimentos que eu faço durante os processos de tratamentos do seu mapa, tá? Não necessariamente tem a prerrogativa de induzi-lo, ou, assim, a envolvê-lo num processo religioso. Tá? Isso você pode ter uma visão disso como cultura. É um contato cultural com o conhecimento védico, caso você não se sinta na relação de integração com esse movimento. Tá? Você não precisa necessariamente sentir-se envolvida ou envolvido no processo da consciência de Krishna. Então, agora, muitas das pessoas que estão na sala já têm uma relação de integração com esses eventos. Então, para elas, isso tem uma funcionalidade. Mas não é necessariamente que você tenha que se sentir ligado, tá, aos temas. Isso daqui tem uma função, preencher o aspecto metafísico do nosso sadhana com conhecimento védico e, ao mesmo tempo, para você que assim, tem uma relação mais distanciada, e esse é um momento de cultura, um momento cultural, tá? Assim, só para esclarecer isso daí, eventualmente eu dou essa explicação, que é para que, assim, enfim, sabe, não fique definido que essa não é uma tentativa indevida de envolvê-lo num sistema religioso, tá? Isso aqui você pode ver como um princípio de cultura. Vamos lá, então, olha, aqui o Arjuna, durante o seu diálogo, ele já teve, assim, a sua catarse, chama-se Vijnanam. Jnana significa que eu ouvi falar, é isso mesmo, eu já ouvi, já sei, já entendi. E aí a pessoa fala, já sei, já entendi, e vai para outro lado. É tipo filho, Você fala, varre aqui, ou então pega aquela panela para mim, ou então faz isso. Eu já sei, já entendi, mãe, e aí continua no celular. Quer dizer,
Que entendimento é esse, né? Então, quer dizer que não entendeu. E isso é apenas jnana, ou seja, já ouvi, mas não quer dizer que entendeu. Tá? Quando a coisa passa a movimentar o corpo, aí chama-se vijnanam, que significa compreensão. Tá? Então, vijnana é compreensão. Tá? Então, aqui o ajna, né, ele já entrou nas sinapses da compreensão. Então, quando ele entra nesse processo de compreensão, então ele tem um choque emocional. Ele começa, então, a, né, expressar esse estado. Até então, Arjuna, ele não tinha essa visão de Krishna, ele não tinha essa realização, esse vijnanam. Ele tinha, né, Krishna era atrativo, uma personalidade sedutora, né, graciosa e tudo, primo, parente, amigo, querido do coração e tal, mas não tinha a ideia da supremacia, da grandiosidade de Krishna. Até porque tem uma instância aí que é um transistor, né, que chama-se Yogamaya. Então, esse transistor, que é uma potência, uma Shakti Yogamaya, interage no sistema processual das Atmas, das Jivas, de tal forma que elas não reconhecem a pessoa suprema, mesmo diante dela. Pode estar falando com a pessoa suprema, pode estar conversando, mas não reconhece. Tá? É um sistema de segurança, é uma espécie de blindagem. Então, a pessoa só consegue perceber a pessoa suprema se a Yogamaya libera o acesso ao arquivo, libera o acesso à informação. Então, você entra numa catarse chamada Vijnanam, né? Então, ela tem uma compreensão do Brahman. E aqui foi o que o Arjuna, né, teve. Ele teve um Vijnanam, uma realização. E essa realização fez com que ele falasse, né, das experiências particulares dele. Olha, dos sábios, né, Narada, tantos sábios. Ele citou aqui os sábios são os rishis, ou os representantes, né, os filósofos védicos, que são os pensadores, né, Narada, Shita, Devala, Vyasa, são todos grandes personalidades, grandes mestres autorizados da linha da dinastia de sábios rishis, né, de sábios védicos, que já tinham transmitido esse conhecimento previamente. E o Arjuna, ele fala que eu tenho essa informação de que esses grandes sábios falaram exatamente isso que você está falando agora. Só que eles falaram de você. E você está falando diretamente para mim sobre você mesmo. E eu estou aqui diante de você. Isso é um espanto. Então, ele tem uma realização, né, que chama-se um Vijnanam ali. Depois ele vai falar o seguinte, olha assim. Lembre-se que sempre que nós estamos tratando aqui dos temas, a gente faz uma pequena conversão de algumas palavras que não são cabíveis, não são muito apropriadas para, né, a linguagem original. É que, na tentativa de adaptar o conhecimento védico para a pessoa ocidental, que é basicamente, né, o cristão, que é a sociedade, as comunidades ocidentais, elas são formatadas com base no cristianismo e nos conceitos praticamente cunhados na Idade Média. A maioria dos conceitos cristãos atuais foram forjados, né, no fogo da espada da Idade Média. É isso aí, basicamente. Então, aqui tem algumas... Tá, tudo bem, né? Eles fizeram o melhor que puderam, assim, as pessoas da Idade Média, porque eles estavam formatando, né, um sistema de religião que, sabe, que cobria a maioria, né, dos remanentes do Império Romano e tal, etc. Então, enfim, era o que tinha, né? Então, uma palavra agora aqui, por exemplo, como essa, ó, semideuses e demônios. Né? Essa palavra semideuses, que é usada no inglês demigods, né? É uma palavra muito utilizada pelos gregos, né, pelo Império Romano, na época do helenismo e tal, para definir seres de potência diferenciada, né, diferenciada. Então, é utilizada a palavra semideus. Mas, em outro caso também, é utilizado aqui a palavra demônio.
o caramunhão, o coisa ruim, o chifrudo, capiroto, sei lá o que mais você pode falar desse ser, né? O cão. O cão. Então, na verdade, esse termo aqui, em sânscrito, semideuses, a palavra em sânscrito é Surya. Surya significa aqueles que são iluminados. Surya é o sol. Você fala Ravi Shankar, Surya. Surya Deva é o sol. E os devas são chamados suras, ou seja, aqueles que estão iluminados, próximos do sol, ou seja, são ligados ao sol, aqueles que amam o sol, aqueles que são apegados ao Supremo, são chamados suras. E aqueles que são tabásicos, letárgicos, rebeldes, indispostos com o Criador, são chamados asuras, tá? E não demônios. É que quando fala demônio, você já lembra logo do capiroto, né? O rabudo, o cão. Mas isso é uma ideia dos medievais. Os medievais é que criaram esse arquétipo do Beelzebub, né? Então, sempre que fala o demônio, vem logo o capiroto na nossa cabeça. Mas isso é uma herança ancestral medieval. Não reflete, tá, o termo védico. É só para vocês saberem que tem essa diferença aí, tá bom? Eu vou traduzir aqui com a diferença, tá? O Krishna, o Arjuna, ele vai dizer: ó, Krishna, eu aceito totalmente como verdade tudo que você me disse. Agora eu consigo compreender isso. Antes eu só ouvia falar, eu dizia, eu já entendi, né? E ia para outra direção. Agora eu compreendo o que você está falando. Ó, Krishna, eu aceito totalmente como verdade tudo que você me disse. Nem os suras, os devas, nem tampouco os asuras, ó, meu querido Senhor, podem compreender a sua personalidade. Mas vamos supor que o Arjuna tivesse certo aqui nesse contexto aqui, né? E ele está certo, tá? É uma suposição. Mas assim, se ele está dizendo aqui que nem os suras, que são os devas, nem os asuras conseguem compreender a sua personalidade, o que dirá de nós? Ah, o que será de nós aqui, né? Qual seria a nossa situação nesse contexto? Se nem os devas conseguem compreender a personalidade, mas veja bem, ó, você vê só aqui como é o paradoxo aqui, né? Ele está mencionando que nem os devas conseguem compreender a sua personalidade, mas eu estou compreendendo. Como é isso, né? Então, na verdade, é que ele tem razão quando as pessoas dizem também, mas então e tal, ninguém pode compreender Deus. Tá certo, é isso mesmo. Se a pessoa está sozinha, realmente a coisa fica muito complicada e difícil. Entretanto, se a pessoa suprema aderir ao projeto e se interessar pelo assunto e querer ser conhecido, o problema fica resolvido, porque então ele dá a visão, a inteligência, mediante a qual a pessoa pode compreendê-lo. Então, se a pessoa diz, eu não posso compreender Deus, possivelmente é porque ela não conseguiu convencer Deus de entrar no projeto ainda. É uma questão de sedução, tá? Então, você vai ter que, se virar nos 30 para convencer essa pessoa de entrar na sua. Olha, estou com essa proposta de compreender você aí. E, sabe, estou assim, muito interessado mesmo. Você não gostaria de entrar nessa pauta e participar desse projeto? Então, se você conseguir a adesão do ser na sua ideia, o seu problema de limitação fica resolvido. Aí você passa a compreendê-lo, tá? Então, essa limitação, o problema da dificuldade de compreender o absoluto não tem a ver com uma absolutez, no sentido de que é absoluto em todos os sentidos. Só é válido enquanto a pessoa suprema não está no projeto. Não aderiu ao projeto, não foi convencido desse fator. Tá? Então, tudo o que nós temos que fazer, na verdade, é não tentar ver, né? É como o mestre espiritual, que era o mestre espiritual de Prabhupada, dizia o seguinte: não tente ver o Senhor, faça com que ele te veja, convença-o, né? Então, tem uma música do Paulo Ricardo que falava assim, e quem perdeu pode ganhar, né? Então, a regra do jogo muda. Não é mais você tentando, né? Assim,
ver ou se aproximar, mas é convencendo a pessoa suprema de aproximar-se de você, porque como ele conhece métodos mais sofisticados, a distância entre as duas partes pode ser vencida com mais facilidade do que você fazer esse trajeto. Você pode se perder no meio do caminho, é muito longo. Você olha para o céu, a dimensão das distâncias universais são avassaladoras. Só de olhar para cima, imaginar que você tem que fazer esse trajeto, já cansa. Então, o ideal é seduzir o Senhor para que ele se interesse no nosso projeto e entre na nossa. Sabe, é possível? Sim, é possível. Tem atalhos, a gente conhece alguns métodos de convencimentos, mas é preciso se familiarizar com as técnicas. Todo mundo tem um ponto fraco, inclusive o Senhor Supremo, só preciso conhecê-lo. Apenas os amigos dele conhecem os pontos fracos dele. E os amigos dele não revelam o ponto fraco dele para qualquer pessoa, porque senão expõe ele. Então é preciso tornar-se um amigo daqueles que conhecem a fraqueza do coração do Senhor a ponto de seduzi-lo para entrar na nossa pauta. Já pensou? Quem diria, hein? Que a coisa chegaria a esse ponto. Mas a verdade é que funciona muito bem. Os grandes mestres e sábios do passado, todos eles aplicaram essa técnica e acreditem, não é que funciona? Funciona. Funciona realmente. Mas assim, isso requer, né, esse processo todo que nós estamos fazendo, esse caminho que nós estamos fazendo, chama-se Anarta Nivriti. Anarta significa que ervas daninhas se instalaram no coração e estão sufocando o entusiasmo do êxtase da alma. Chama-se anarta, são contaminações tais como autolatria, o desejo de ser adorado, violência, sabe, letargia, indisposição, mau humor, também entra aí, viu? No negócio da contaminação do coração. O mau humor é uma contaminação. Não, mas eu sou assim, você é assim, sou a Gabriela, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e vocês terão que me amar. Não é assim, não. Não é assim, não. Né? Não é assim, não. O mundo não tem obrigação nenhuma de nos amar, não. Tá? A gente tem que se adaptar, nos tornar seres amáveis. Então, tudo isso são contaminações do coração que devem sair. Nós temos que arrancar essas ervas daninhas do coração. O que mata uma planta não é o sol, excesso de água, nada disso. É a negligência do jardineiro. Então, aquele que é um jardineiro da alma deve tirar do coração as contaminações para se tornar uma pessoa perfumável, agradável, querida ao Senhor. Esse convencimento do Senhor entrar na nossa pauta não pode ser simplesmente por forçação de barra. Nós temos que ser seres agradáveis, perfumados a Deus, para ser agradável para Ele também a experiência, porque senão não vale a pena você submeter uma outra pessoa a uma situação em que essa pessoa vai se sentir desconfortável. O ideal é que a pessoa também se sinta confortável nessa operação. Para isso, nós precisamos purificar o nosso coração. Chama-se Anarta Nivriti, que é o caminho da pureza, o caminho da purificação. E isso se consegue rapidamente com sadhana de qualidade. Não sadhana bipolar. Sadhana fragmentado, ele é um estágio, tá? Ele é uma tentativa, é um rascunhozinho. Sadhana de qualidade significa com constância, com determinação. E esse sadhana de qualidade é que erradica do coração as contaminações que impedem que o ser se torne agradável aos olhos do Senhor. Tá bem? Muito bem. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.